Bom, isso é uma questão muito frequente nos consultórios e nos laboratórios. Se você fez um exame para sífilis, deu positivo, você tratou adequadamente conforme a prescrição médica, repetiu o exame depois de meses ou até anos e continua vindo positivo, por que isso acontece? Afinal, você realmente se curou daquela infecção? Será que a infecção ainda está presente? A bactéria da sífilis ainda está presente? Com essa dúvida super frequente, eu gostaria de ajudar vocês não só a entender o porquê que isso é plenamente possível e não é nenhum problema na maior parte das vezes, mas também trazer um pouquinho mais de luz sobre o diagnóstico sorológico, ou melhor, a estratégia de diagnóstico que a gente utiliza hoje em dia para o diagnóstico, o acompanhamento e do tratamento da sífilis. Primeiro e mais importante, o que é a sífilis? A sífilis é uma doença causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum. Esse nome é o nome técnico, o nome científico da bactéria causadora da sífilis, mas que guardem esse nome porque ele vai ajudar, inclusive, a gente entender um pouquinho dos testes utilizados no diagnóstico. E a sífilis, como disse, é uma infecção sexualmente transmissível que tem basicamente 3 fases divididas: sífilis primária, secundária e terciária, mas que na prática e nas classificações mais recentes a gente utiliza 2 termos, a sífilis precoce e a sífilis tardia. Sendo a sífilis precoce aquela que ocorre sinais e sintomas e alterações laboratoriais nos primeiros 1 ano dentre a infecção e passado esse período de 1 ano, e a sífilis tardia acima de 1 ano do contato inicial com a bactéria da sífilis. E por que é importante a gente entender isso também? Porque ajuda inclusive a gente interpretar de forma mais clara o resultado dos exames utilizados na investigação da sífilis. Novamente, do ponto de vista clínico, a sífilis classicamente é caracterizada por lesões genitais, pode ser uma lesão única ou várias lesões, normalmente úlceras, feridas na região genital, mas que pode acontecer na região anal ou oral, que decorre justamente da entrada direta da bactéria na mucosa. E essas lesões elas podem perdurar dias ou semanas. Se não tratadas e identificadas precocemente, elas podem vir a regredir espontaneamente sem cicatriz. Na sequência, podem vir o aparecimento de lesões mais extensas, né? O famoso racho sifilítico, não é? A sifílides, as lesões de pele que muitas vezes acabam enganando clinicamente o paciente, até mesmo o colega médico não experiente, achando que é alguma alergia, alguma outra virose, mas na verdade é uma manifestação sistêmica da sífilis, às vezes acompanhada de febre, de gânglios pelo pescoço, pelo corpo, dor de cabeça, muitas vezes sinais de conjuntivite, enfim, um quadro mais sistêmico. E com o passar do tempo, a sífilis é uma doença que é sistêmica, na verdade. A bactéria ela entra pela via genital, mas ela se espalha por todo o corpo, causando uma inflamação, especialmente nos vasos sanguíneos. E por isso que as fases mais tardias da sífilis, ou até mesmo manifestações sistêmicas mais graves da sífilis, já em épocas mais precoces, né? Antigamente a gente achava que, às vezes, depois de 10, 20, 30 anos da infecção, que poderia surgir essas complicações, mas não necessariamente. A gente tem visto manifestações da sífilis chamadas antigamente de terciárias em situações até mais recentes e precoces, que é o caso da sífilis no sistema nervoso central ou neurosífilis. A gente pode ter acometimento ocular com retinite ou uveíte posterior nos olhos, a inflamação das câmaras posteriores dos olhos, a sífilis cardiovascular, enfim, essas formas que a gente chamaria antigamente de tardias e podem manifestar-se inclusive muito mais cedo do que antigamente a gente esperava. Mas por que eu estou explicando tudo isso? De novo, vou te dizer, é importante a gente conhecer o quadro clínico para a gente sempre poder estudar e analisar os exames laboratoriais de forma muito mais assertiva. E como que é feito o diagnóstico laboratorial da sífilis? Classicamente, os exames mais utilizados são os exames sorológicos de sangue. Por muitos anos, a gente utilizou um exame chamado VDRL, que está classificado entre os testes não treponêmicos. Lembra que eu te falei lá do Treponema pallidum? Voltou a informação aqui para vocês entenderem a importância disso. Os testes não treponêmicos são os testes utilizados em situações justamente de diagnóstico que buscam principalmente um antígeno, um pedacinho presente na bactéria chamada cardiolipina. Mas esse antígeno ele pode estar presente em outros agentes infecciosos e até mesmo no nosso próprio organismo, tá? Por isso que a gente chama de teste não treponêmico, ou seja, é um teste que ele vai detectar antígenos que não são exclusivos do Treponema pallidum. O VDRL por muito tempo foi usado isoladamente, mas ele tem um pequeno problema. Esses anticorpos dos testes não treponêmicos, eles são evanescentes ou transitórios, eles podem se perder ao longo do tempo, mesmo que a pessoa não tenha sido tratada. Hoje, o fluxograma mais atualizado e que é seguido pelos laboratórios do Brasil
inclusive seguindo as recomendações internacionais, é que a gente utilize no algoritmo diagnóstico, na listagem de testes a serem avaliados na sífilis, testes treponêmicos, ou seja, testes que buscam especificamente antígenos ou anticorpos produzidos em resposta a antígenos exclusivos da bactéria da sífilis. E aqui incluem-se os anticorpos totais por quimiluminescência, o FTA-ABS, seja da classe IgM-IgG, o TPHA e demais anticorpos não tão utilizados na prática do dia a dia. E aqui que vem o mais interessante. O algoritmo diagnóstico nos orienta a sempre criar uma amostra de sangue de um paciente que está em investigação de sífilis, começando por um teste treponêmico. Normalmente anticorpos totais, que são exames altamente sensíveis, mas que podem dar o falso positivo, que a gente chama de testes não tão específicos. Testes sensíveis, rastreamento. Se ele dá positivo, a gente vai atrás dos confirmatórios. Então, um paciente com um quadro suspeito de sífilis ou que quer saber se está infectado pela bactéria da sífilis, faz o exame de sangue, primeiro é rodado um teste treponêmico. Se o teste vem negativo, não são feitos mais nenhum outros testes. Essa amostra automaticamente é laudada como uma amostra não reagente para a sífilis. A investigação está aí bem resolvida. Agora, se o teste treponêmico vem positivo, o primeiro teste desse algoritmo, parte-se para o segundo teste nessa ordem, que são os testes não treponêmicos, VDRL ou RPR. E aqui que vem a jogada. O teste treponêmico normalmente é um teste de sim ou não. É o positivo ou é negativo. O VDRL, ele traz um dado mais interessante que no conjunto da obra nos auxilia muito no diagnóstico, principalmente no segmento do tratamento. Ele vai vir com uma notação que a gente chama de titulação. 1 para 1, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32, uma progressão geométrica de 2, que são justamente as diluições utilizadas na diluição da amostra, nas diluições utilizadas para avaliar a quantidade de forma semi-quantitativa, vamos dizer assim, o quanto de anticorpos não treponêmicos estão presentes na amostra daquele paciente. Naturalmente, quanto mais alta a titulação, maior é a presença desses anticorpos, ou seja, provavelmente é um quadro muito mais sintomático, muito mais agudo, muito mais cheio de comemorativos, que a gente fala do ponto de vista clínico. Logo, uma titulação de 1 para 128 é uma amostra muito mais presente de anticorpos que uma titulação de 1 para 2. E no primeiro teste reagente, o segundo reagente, ou seja, treponêmico inicial reagente, não treponêmico, VDRL ou RPR reagente, a amostra é liberada como amostra reagente. Porém, melhor de 3, imagine a seguinte situação: o primeiro teste treponêmico vem positivo, o VDRL ou RPR vem negativo. Temos testes com informações divergentes, certo? Aí é partido para um terceiro teste de tiratema, vamos chamar assim, ou teste confirmatório, que é um segundo teste treponêmico para ajudar a escrever e tirar esta dúvida se isso é um falso positivo do teste de triagem ou se é, de fato, uma amostra positiva para a sífilis. Nesse segundo teste é utilizado outra metodologia, melhor dizendo, para detectar os anticorpos treponêmicos, então ou o TPHA ou o FTA-ABS. Nessa situação é que trazem muitas dúvidas, especialmente nos pacientes que já foram tratados para sífilis, porque os anticorpos treponêmicos eles podem permanecer na corrente sanguínea por muitos anos ou até mesmo para a vida toda. Logo, uma pessoa que entrou em contato com a bactéria da sífilis foi adequadamente tratada, o seu VDRL, que antes era alto porque a doença estava em atividade, reduziu-se até progressivamente ficar não reagente, ele pode, em testes subsequentes, se ele for fazer o mesmo exame daqui a 1 ano, 2 anos, 5, 10, 20 anos, podem ainda estar presente e positivos testes treponêmicos, mesmo que a bactéria da sífilis já tenha sido completamente eliminada do seu organismo, porque afinal, é importante dizer, a sífilis é uma doença curável. A bactéria da sífilis ela morre facilmente com os tratamentos que a gente utiliza na prática do dia a dia da clínica. Então a penicilina benzatina é a melhor droga que nós temos e elimina completamente a bactéria. Mas o sinal dessa infecção continua lá. Ou seja, é o que a gente chama, muitas vezes do ponto de vista leigo, mas que explica muito bem esse contexto, é a famosa cicatriz sorológica. Logo, aqui a gente tem que sempre ter um grande cuidado. Como disse, um exame positivo para sífilis deve ser sempre acompanhado de uma interpretação clínica dos sinais e sintomas e do histórico daquele paciente. Se a gente tem um exame positivo e não sabe qual que é o histórico do paciente, é muito difícil dizer o que está acontecendo. Agora, se você sabe que aquela pessoa que fez um teste, veio positivo para sífilis, mas é uma pessoa que já teve sífilis no passado, foi adequadamente tratado, foram feitos os exames de acompanhamento pós-tratamento que a gente recomenda no primeiro ano pós-tratamento, os exames iniciais, 3 meses após o tratamento inicial, 6 meses
meses após o tratamento inicial e finalmente 1 ano após o tratamento, para justamente a gente construir a curva do VDRL e o acompanhamento clínico. Se a pessoa seguiu tudo isso, tratou e tá tudo certo, esquece, é um famoso exame de cicatriz sorológica demonstrando um contato prévio. Agora, se a pessoa nunca soube que entrou em contato com a sífilis, nunca tratou, tem um histórico às vezes muito duvidoso, na dúvida, na prática, o que as nossas guias internacionais recomendam é que esse paciente seja tratado como sífilis tardia. Por isso, o caminho ele é totalmente divergente. Mais uma vez, aqui mostra a grande necessidade da gente sempre colocar nas nossas avaliações clínicas dos pacientes os dados clínicos, história, o exame clínico com os resultados laboratoriais. Por fim, não menos importante dizer, toda infecção sexualmente transmissível ela pode ser acompanhada de outras infecções sexualmente transmissíveis também. Então, convido vocês, inclusive, a assistir o nosso vídeo que nós explicamos especificamente as principais ISTs e quais são as principais estratégias diagnósticas para se detectar as ISTs no dia a dia. Então, pessoal, se você está em tratamento para sífilis, precisava entender melhor os exames utilizados no seu acompanhamento e no seu diagnóstico e achou que esse vídeo fez sentido, não esqueça de curtir o nosso vídeo, curtir a nossa página e nos seguir para novos vídeos. Afinal, a gente tem aqui um conteúdo super bacana e super cientificamente cuidadoso para trazer informação para vocês. Se você acha que essa informação faz sentido também para alguém que você gosta, conheça ou que precisa ouvir, não deixe de compartilhar também. E mais importante, se você gostaria de fazer exames para detectar infecções sexualmente transmissíveis, não somente a sífilis, saiba que você sempre pode contar com o LabCOSOP, com exames confiáveis, assertivos e no maior conforto e sigilo para o seu bem-estar.